Hoje no Rádio Opinião a gente vai falar sobre medicina, vamos falar sobre ultrassonografia em nefrologia. Para isso a gente vai conversar agora com o professor da faculdade ubaense Osanan Coelho, também é pós-doc pela Universidade de Harvard, Dr. Marcos Gomes Bastos. Dr. Marcos, bom dia, seja bem-vindo finalmente aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Maravilha, maravilha. Para falar sobre esse assunto, né? A ultrassonografia, ela é uma ferramenta, né, muito importante, né, na medicina. Eu queria que o senhor começasse falando justamente dessa ferramenta, né? Qual a importância dela? Então, a ultrassonografia é um método de imagem, né, normalmente, ao longo dos anos, utilizado muito pelos radiologistas, os cardiologistas, os obstetras, como forma de diagnóstico, porque permite avaliar nossas estruturas orgânicas abaixo da pele, visualizá-las. Nos últimos 20 anos, médicos não especialistas em imagem, né, como os clínicos, inclusive os próprios nefrologistas, começaram também a utilizar a ultrassonografia como parte do nosso exame físico, como se a gente estivesse usando um estetoscópio. Ou seja, no ato da consulta médica, além de eu examinar meu paciente, como tradicionalmente os médicos fazem, eu também já utilizo o ultrassom, obtendo a imagem, e com isso, mais dados clínicos que vão melhorar a acurácia do nosso exame físico. Maravilha, então é de importância total, né, para exercer, para essas funções serem exercidas na medicina. Doutor, o senhor propõe uma utilização específica, né, da ultrassonografia. O que propõe? Qual é essa proposta? Então, como eu mencionei, a diferença entre a ultrassonografia que nós fazemos no ato da consulta médica, da ultrassonografia que a gente obtém dos nossos colegas da imagem, é que quando eu utilizo esse método, né, de obtenção de imagem, de exame, à beira do leito, na hora da consulta, eu estou obtendo mais dados clínicos do meu paciente. E ao obter mais dados clínicos, junto com a história que eu já colhi, junto com o exame físico tradicional que eu já fiz, eu aumento a quantidade de informações e, consequentemente, aumenta muito a nossa chance de diagnóstico sem necessitar de solicitar o exame de ultrassonografia, que normalmente é feito pelos colegas de imagem. A gente tem certo, tem um ganho aí em agilidade, né? Agilidade, rapidez, enfim. O que isso pode resultar justamente para todo esse trabalho que é feito e também, principalmente, para o paciente? Então, além de você melhorar, né, ou aumentar a acurácia da avaliação clínica do seu paciente, o importante é que, quando feito dessa maneira, o paciente não paga por esse exame. É como se eu tivesse medido a pressão do meu paciente. Eu não cobro meu paciente por medir a pressão dele, né? A medida de pressão faz parte do exame físico. Aqui é a mesma coisa. Ao utilizar o ultrassom à beira-leito, que a gente chama, né, de ultrassonografia à beira-leito, a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está fazendo um exame físico, naturalmente o paciente não precisa pagar por isso, né? E agiliza o diagnóstico, também nos ajuda a realizar procedimentos potencialmente complicáveis, invasivos, de maneira mais segura, né? Ajuda a decidir sobre a melhor forma de tratamento, acompanhar o tratamento instituído para o nosso paciente, ou seja, é uma utilização diferente da que normalmente se tem utilizado ao longo do tempo com a ultrassonografia convencional. Maravilha. O senhor tem rodado o país, né, dando palestras também, inserindo essas informações que são preciosíssimas, né, que melhoram bastante, com certeza, justamente do ponto de vista do paciente, né? Essas informações, como está justamente essa itinerância, né, também levando informações para a melhoria desse serviço, né, da utilização de uma ferramenta tão importante como é o ultrassom. Então, a gente tem oferecido cursos, né, de ultrassonografia, que a gente chama de ultrassonografia point of care, né, à beira do leito,
né? Em diferentes partes. Recentemente, nós fizemos no Congresso Norte-Nordeste de Nefrologia, que aconteceu em Maceió, mas já ministramos cursos né, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará, aí em São Luís, no passado, e estamos com novas propostas de trazer mais cursos, particularmente para o Maranhão, né? Imagine você, por exemplo, nas cidades mais do interior do Maranhão, que às vezes não tem nem métodos de imagem, né? O paciente tem que ser deslocado para uma outra cidade que, por acaso, ofereça métodos de imagem. Esses pacientes nessas cidades em que isso não é disponibilizado, o médico que está atendendo o paciente pode ali já obter a imagem, interpretar a imagem e decidir sobre a melhor forma de tratamento do seu paciente. Então, é esse tipo de treinamento que a gente dá para os nossos colegas. São treinamentos rápidos, geralmente acontece no fim de semana, né? Ou seja, não demanda o colega sair da sua cidade, ter que se deslocar para uma outra para obter esse treinamento e, com isso, ficar afastado das suas atividades. Geralmente, a gente faz esses cursos, são cursos de curta duração. As aulas, geralmente, são as aulas teóricas, né, são disponibilizadas previamente, e o dia do encontro é eminentemente prático, né? São 8 horas de práticas de ultrassom intensivo sobre os temas que esses colegas recebem previamente na forma de videoaulas. Maravilha. Doutor, para a gente finalizar, qual a parte mais difícil, né, pelo menos que o senhor capta, né, nessa experiência que o senhor tem com esses médicos, né, passando essas informações, essa espécie de qualificação, né, isso não deixa de ser uma qualificação na utilização do ultrassom. Qual é a maior dificuldade que eles encontram, né, e o senhor observa? Então, a grande dificuldade é que a maioria dos médicos, né, formados no Brasil não tiveram a ultrassonografia na graduação como exame físico. Então, muitos ainda têm alguma resistência, achando que é difícil aprender o método, né, e, consequentemente, colocar em prática posteriormente. Mas eu posso te garantir que é muito mais fácil do que se pensava. Eu também, até 10 anos atrás, eu não sabia fazer isso, fui aprender, e hoje eu me dedico ao ensino da ultrassonografia Point of Care, aqui em Juiz de Fora e Ubá, e garanto que, uma vez fazendo um curso desse e o colega tendo a oportunidade de imediatamente praticar esse ensinamento, ele retém esse conhecimento e, naturalmente, como isso é operador dependente, né? Quer dizer, quanto mais ele fizer, melhor ele fica, ele vai rapidamente ganhar completamente o controle da obtenção da imagem, da interpretação da imagem e aplicação clínica. Então, acho que a grande dificuldade ainda que nós temos no Brasil, primeiro, é a falta de preceptores, né, para ensinar o curso. Muitas vezes as instituições que o colega trabalha não têm a máquina de ultrassom, e também o fato de que muitos colegas têm que atender muitos pacientes e acham que, se por acaso for ter que fazer ultrassom do seu paciente, vai tomar muito tempo e vai dificultar esse atendimento. Então, esses são os 3 problemas que normalmente acontecem para uma implementação mais rápida, né, e consolidação mais rápida do uso do ultrassom pelo clínico, de uma maneira geral. Mas levando em consideração desse retorno, justamente, né, nesses diagnósticos, né, nessas formulações, inclusive para esses tratamentos, ela, em tese, né, compensa isso tudo, né? Isso é uma questão aí de tempo, né, por conta de consultas, que seria, digamos assim, a coisa mais agravante, digamos, né? Que a gente sabe que existe um período ali, uma certa rapidez, né? Que acabam. Isso vai de médico para médico também, né? Mas os retornos, eles são totalmente compensatórios, digamos assim. Com certeza, é como eu sempre falo, né? Você não precisa, em toda consulta, medir a pressão arterial do seu paciente. Naturalmente, você não vai precisar fazer ultrassom em todos os seus pacientes que você está vendo, né? Você vai fazer justamente naqueles que necessitam, que você está necessitando de mais dados clínicos para chegar ao diagnóstico. Então, ou seja, é uma questão de bom senso, né? Se eu precisar usar, naquele paciente eu utilizo. Se eu não precisar, não vou utilizar. Eu faço isso com estetoscópio, eu faço isso na medida da temperatura do paciente, na medida da pressão arterial. Por que eu não vou fazer com ultrassom? Não seria diferente.
Maravilha. E quanto mais dados, melhor, não é isso, doutor? Quanto mais prática, né, isso é uma habilidade, né? Então, quanto mais nós praticarmos, melhor nós ficamos. Maravilha. Bom, acabei de conversar aqui com o doutor Marcos Gomes Bastos, ele é professor da Faculdade Ubaense Ozanam Coelho e pós-doc pela Universidade de Harvard. Falou sobre ultrassonografia em nefrologia, né? Especificamente sobre esse método, né? Que é o método Point of Care, né? De ultrassonografia. Doutor, muito obrigado pelas informações. Bem, eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição para, eventualmente, questionamentos que forem feitos a vocês. Me coloco já à disposição para responder hoje ou no futuro. Grande abraço, muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado e um bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, Mayra Nogueira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações. Mayra assume agora, sessão das 8, muita música boa a partir de agora. Um abraço a todos, até amanhã. YC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br